Mas hoje eu queria convidar você a ver o retrato de um servo pequenininho, humilde, que quase não aparece. Talvez você nem se lembre dele, nem saiba que ele exista, mas está na Bíblia. Essas pessoas humildes, mas que verdadeiramente foram servos de Cristo, eu acho muito legal. A palavra servo orna muito com humildade, com pequenez. A gente não vê um servo bem vestido, a gente não vê um servo lá aplaudido. Pelo contrário, às vezes nem aparece, né? Nem aparece. Está lá no quintal, está lá no fundo, está trabalhando, né? Então eu gosto muito dessa figura de um servo humilde, hospitaleiro, cheio de louvor. Este homem, ele foi um homem que viveu na época do rei Davi. De novo. E Ele era homem. Isso mesmo, Agton, muito bem, muito bem. Olha a pizza. Oi? Olha a pizza. E ele foi um servo, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Mas ele não foi famoso. Mas está escrito o nome dele na Bíblia várias vezes. E eu estou fazendo o retrato de um servo que não está na grande galeria dos grandes servos, mas não deixou de ser um servo de Cristo. Entende? E eu estou muito feliz que o Espírito Santo está me revelando sobre servos que quase não aparecem aos olhos dos homens, porém são preciosos aos olhos do Senhor. Pena que nós não vamos estudar mais ainda, talvez só até a semana que vem, um ou outro, mas olha, eu estou fascinado, maravilhado. Não, Jessé não. Jessé também não. Que Deus tem uma galeria enorme, 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 que a gente não faz nem ideia, tá? Mas o de hoje é uma pessoa que está, assim, com o coração e a casa aberta para o Senhor. Irmã Devanir, leia segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 10 a 12. Segundo Samuel 6. 6 o quê? De 10 a 12. Então, não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o gereu, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi: por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a casa de Davi. Muito bem, Manda Vanilla. Acertou, ganhou uma pizza. Vamos comer uma pizza domingo. Ixi, alguém vai ter que emprestar dinheiro para mim aí, hein? Mas é esse Obed-edom que eu nunca vi um pregador falando deste homem como um servo. Eu nunca li isto. Mas por que eu creio que ele foi um servo? Porque se vocês olharem um pouquinho antes dessa história, Davi estava transportando a arca do Senhor. Uzá era um dos filhos ali de um homem ali onde estava a arca lá, Abinadab, e quando os bois tropeçaram, Uzá colocou a mão na arca e morreu, né? Morreu.
Vocês estão vendo? Um pouco antes aí, desse trecho que a irmã Devani leu, né? E Davi ficou desgostoso, temeroso. Agora, eu não tenho dúvidas que Davi queria muito a arca do Senhor. Ele queria construir o templo, porque a arca ficava ao relento, e ele tinha uma casa, um palácio. Ele não se continha, queria construir um templo. Mas ele era um homem de sangue, e Deus não permitiu isso, mas Deus viu o coração de Davi. Davi amava o Senhor, Davi queria a arca do Senhor, e naquele dia que aconteceu aquela tragédia, morrendo Uzá, eu penso que Davi ficou muito triste, ele voltou para casa, ele nem levou a arca, mas mandou a arca para a casa de Obed-Edom. Mas eu fico imaginando Davi chorando, porque ele queria muito a arca do Senhor. Olha, no versículo 9, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Sabe, eu fico imaginando o coração de Davi. Um coração que amava o Senhor, queria a arca, a presença do Senhor. Mas ele não estava conseguindo, porque ele estava fazendo de uma maneira errada. Daí, eu fico vendo algumas características de um servo. Davi escolheu Obed-Edom. Eu penso que havia muita gente, mas ele escolheu rapidamente esse homem. Talvez esse homem tivesse sido um homem de confiança do rei Davi, porque a preciosa arca foi deixada para ser cuidada na casa de Obed-Edom. Davi confiou nesse homem. A presença do Senhor, a arca do Senhor. Eu não vejo Obed-Edom como qualquer um crentinho. Eu vejo uma pessoa digna de confiança, correta, fiel, temente a Deus. E por 3 meses, Obed-Edom cuidou, protegeu, não perdeu a arca. Ele abriu a sua casa. Ele queria a presença do Senhor na sua casa. Ele serviu ao Senhor na sua casa. Este foi Obed-Edom. Muito legal, meus irmãos. Não é qualquer um. Não foram muitos que tiveram a experiência deste homem acolher a presença do Senhor. Um servo é servo e ele começa servindo o Senhor na sua própria casa, perante o Senhor. Não esqueça disso. Quer servir ao Senhor? Não é só lá na igreja. Começa na sua casa. Na sua casa. Obed-Edom abriu a sua casa para a entrada do Senhor. O Senhor se agradou tanto dele que o abençoou. Abençoou ele e a sua casa, diz a palavra. No versículo 11, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Toda a sua casa. A presença do Senhor numa casa é bênção, é bênção, é bênção. Você como pai de família, ora, Senhor, mora conosco, habita conosco. Esta casa é tua. Cada milímetro, cada centímetro dessa casa é tua, Senhor. É tua, Senhor. Tu és o Senhor desta casa. Habita conosco, Senhor. Oh, essa casa sem a tua presença não é nada, Senhor. Nós necessitamos, venha estar conosco. Tu prometeste habitar conosco. Habita aqui nesta casa conosco. Esse coração de Obed-Edom que nós precisamos ter como servos do Senhor. Um coração hospitaleiro, que recebe o Senhor. Eu gosto muito
de ver Obed-edom como um servo do Senhor. Obed-edom foi usado pelo Senhor para ministrar Davi. Tanto que quando avisaram que Deus havia abençoado a casa de Obed-edom, Davi, rapidão foi lá buscar a arca. Como que pudesse receber de Deus uma liberação. Agora você pode. Vocês estão vendo? Está vendo o que aconteceu com Obed-edom? Obed-edom foi um instrumento para mandar uma mensagem para Davi. Ele foi um servo usado por Deus para abençoar Davi. O Senhor conhecia o coração de Davi. O Senhor atendeu Davi por intermédio de Obed-edom. É muito bom isso, meus irmãos. Deus pode usar a sua vida para abençoar outra vida. Entende? Deus pode fazer isso. Ele usou Obed-edom para abençoar Davi. Obed-edom foi um servo, meus irmãos, de maneira humilde, obediente, temente. Esse foi um servo de confiança. É muito bom ver isso. Um servo que tem Obed-edom tinha um coração de servo. O Senhor viu isto. O Senhor se agradou disto. Por isso o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Eu fico vendo nele um servo discreto, temente, humilde, mas um servo que é usado para ministrar outras vidas. Deus está te usando para abençoar outras vidas. Pensa um pouquinho nisto. Deus usou Obed-edom, né? Obed-edom teve o Senhor em sua casa. A arca representava a presença do Senhor. Você, como servo, como serva, tem o Senhor na sua casa. Obed-edom foi hospitaleiro, recebeu o Senhor. Mas Obed-edom foi mais uma coisa ainda. O que ele foi? Pastor, eu acho que esse homem foi muito corajoso, viu? Sem dúvida. Mas Tá, pode falar. Marie, 1 Crônicas, capítulo 26, 4 e 5. 1 Crônicas 26, 4 e 5. Os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Ejuá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Beuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías... Tá bom. Obed-edom teve 8 filhos, e nós podemos ver esses filhos servindo ao Senhor. Maísa, 1 Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15. E com eles e seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Benê, Zaiel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaceias, Matitias, Elifileu, e Miqueneias e os porteiros de Obed-edom e Jeiel. Obed-edom, ele serviu ao Senhor no templo como um porteiro. Porteiro. Um serviço humilde. Por isso que eu chamo ele de servo. Os seus filhos também serviram a ele.
Versículo 21, Thaís. 15, 21. Matitias, Elifileu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Ele cantava também, ele era do coral. Obed-edom era da tribo de Levi. Seu pai se chamava Gedutum. Ele era porteiro e era do grupo de louvor, digamos assim. Ele cantava ali no culto. Ele servia ao Senhor com cânticos, como levita, né? Obed-edom. E eu, Maísa, lembrei um pouquinho do Tom, o Obed-edom. Eu lembrei do Tom, porque o Tom tem sido porteiro e é levita. Então, Agidom. Obed-tom. Obed-tom. É muito bom, né? Falando de Obed, você sabe o que significa Obed? Agidom? Não sabe? Não sabe. O nome Obed no hebraico significa servo, empregado, escravo, servo. Obed. É esse significado. E eu não sabia, mas antes de saber, o Senhor estava ministrando que ele era um servo. Até no nome ele foi servo. Ele recebeu a arca do Senhor, ele cuidava dos portões do templo, ele cantava nos cultos, os seus filhos também. Então, ele e a casa deles eram servos do Senhor, eles eram levitas, né? Participavam do culto ali. Muito legal. Edom, Marie, o que significa Edom? Não sabe. Edom significa vermelho, em referência a Esaú. Os edomitas eram descendentes de Esaú e habitaram mais ao sul de Jerusalém. Vermelho. Obed-edom, um escravo do vermelho, mais ou menos assim, é meio esquisito, mas se for traduzir, literal era isso, mais ou menos, né? Obed-edom. Mas para mim, ele foi um servo de Cristo. Um servo de Cristo. O nome dele aparece várias vezes, né? Eu coloquei aqui, pintei, mas não vou ler, porque vocês já sabem que ele foi um servo, tá? Ele foi porteiro, ele foi cantor, e ele foi mais uma coisa que a Bíblia fala. Agton, leia para nós, 2 Crônicas 25, 24. 25, 24. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Obed-edom era uma espécie de um tesoureiro de confiança do rei Davi. Ele cuidava do tesouro. Por isso que eu falo que era um homem de confiança. Davi chegou a confiar a arca do Senhor para esse servo, né? Já pensou que legal? Um servo do Senhor tem que ser tão fiel, tão digno de confiança, que a liderança passa para ele. Cargos, obras, até mesmo sobre finanças, né? E Obed-edom era um servo fiel. Até isso, hein, Marie? Ele cuidava dos tesouros. Que homem foi esse, meu? Não é qualquer um, não. Homem de confiança. Servo tem que ser de confiança. Você colocaria na sua casa uma diarista que não tem nenhuma honestidade? Não, né? Hoje um amigo falou que a família que tem um supermercado
que tem cerca de uns 100 empregados, o que mais acontece lá no supermercado é furto. É furto. O cara lá do açougue pega barra de queijo, leva para casa. A moça que vai cortar frios, ela come, corta um, come outro, corta um, come outro. E as pessoas levam, diz que a coisa mais comum é ficar roubando. Só que o gerente, administrador falou assim, o dono do supermercado falou assim, se eu ficar pegando no pé de cada um desse, dali a pouco o meu coração não aguenta mais. Tanto que tem por aí. Não são pessoas dignas de confiança. Mas na casa de Deus, temos que ser íntegros, irrepreensíveis e fiéis. Um servo tem que ser honesto, íntegro e fiel. Para mim, Obed-Edom foi um servo desta maneira. O pouco que ele aparece na Bíblia, o que eu vejo, era que era um homem de confiança. Que nós sejamos assim. Que Deus possa colocar nas nossas mãos aquilo que Ele quer. E que sejamos íntegros, irrepreensíveis, fiéis em tudo e o tempo todo. Guarda bem essas qualidades de um servo: integridade, fidelidade, honestidade. Que nossa vida possa exalar o bom perfume de Cristo e que nós nunca possamos ser tropeços e vergonha para o nome de Cristo. Que Deus nos dê um coração íntegro, santo e irrepreensível perante Ele, como Efésios 1:4 nos ensina. Que Deus nos santifique, Deus nos faça homens e mulheres íntegros e fiéis, que orna com o nome dEle. Amém? Amém. 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 Vamos para o livro. Página 74, item de número 11. Página 74, item de número 11. Alguém gostaria de fazer a leitura? Serviço e generosidade, o exemplo de Cristo. O maior entre vós seja como o que serve. Lucas 22:26. A liderança cristã é sacrificial. Russell Shedd enfatiza que o maior líder da história morreu por aqueles que servia. O serviço é a generosidade, e a generosidade são pilares fundamentais na liderança cristã. A toalha e a bacia são essenciais para os líderes que incorporam essas virtudes, não apenas seguindo os ensinamentos bíblicos, mas também inspirando suas comunidades a viverem de maneira altruísta e compassiva. A liderança servidora, conceito amplamente discutido na teologia reformada, enfatiza que o verdadeiro líder é aquele que serve aos outros, colocando as necessidades da comunidade acima das suas próprias. Em abordagem está enraizada nos ensinamentos de Jesus, que lavou os pés sujos dos seus discípulos como um ato de humildade e serviço. João 13, 14 e 15. Robert K. Krelanf
desenvolveu o conceito moderno de liderança servidora, que ressoa como os princípios de liderança baseada no serviço e na humildade. A generosidade é uma característica essencial na liderança. Líderes generosos utilizam seus recursos, tempos e talentos para o bem-estar da comunidade, refletindo a graça abundante de Deus. Na prática, líderes que exemplificam o serviço e a generosidade engajam-se ativamente em causas que buscam reduzir desigualdade e aliviar o sofrimento. Esses líderes investem tempo e recursos no crescimento e capacidade de novos líderes dentro da comunidade, assegurando a continuidade de uma liderança baseada em princípios cristãos, incentivando o povo a praticar a generosidade, não apenas em termos financeiros, mas também por meio de compartilhamento de tempo e habilidades pessoais. Obrigado. Então, eu gostei desse ponto que o pastor Glênio colocou, né? E eu creio nisto porque é bíblico. Falar em dinheiro é algo que para mim é um pouco difícil. Por isso eu dificilmente falo dinheiro na igreja. Mas eu creio que o verdadeiro cristão, ele é generoso, sim. Se Cristo vive nele, ele é generoso. Porque Cristo é. Né? Vamos ler alguns versículos aqui. Alessandra, 2 Coríntios 8, de 1 a 9. 2 Coríntios 8, de 1 a 9. 2 Coríntios 8. A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, e que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, tudo manifestais superabundância tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Obrigado, Ale. Esses crentes da Macedônia eram pobres, mas eles queriam participar da assistência aos pobres de Jerusalém. Né? Eles deram primeiro a si mesmos ao Senhor, eles ofertaram, não daquilo que estava sobrando, porque eles também eram pobres, mas eles deram voluntariamente. Eles entenderam que dar é graça, é participar da graça de Deus. Que conceito maravilhoso, irmãos. Nem mesmo entre os evangélicos se tem esse conceito, né? Muitos não pensam desta maneira. É maravilhoso o reino de Deus, sabe? É maravilhoso quando nós temos Cristo vivendo em nós
É isso que nós queremos fazer. Até mesmo aquilo que nós temos, nós estamos prontos a dar. É impressionante. Eu creio nesse cristianismo, onde não somos nós o centro, é Cristo. E Cristo em nós é amor para com o próximo, sabe? Então, eu creio numa igreja que se move generosamente para socorrer, para ofertar com alegria, para suprir a necessidade, né? Eu creio nessas coisas, porque é bíblico, tá? Irmã Elineide, 2 Coríntios 9, de 8 a 15. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Até aí, pastor? Não, até o 15. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também, suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, com a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para ele e para todos, enquanto oram eles ao nosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Obrigado, irmã Lineide. Irmãos, a palavra de Deus funciona. Nós não damos o dízimo quando nós podemos dar. Nós damos o dízimo sempre, até quando nós não podemos dar. Nós temos que crer que Ele vai suprir a nossa sementeira. Nós não podemos reter. Se nós retermos, nós não estamos semeando. E se nós não estamos semeando, nós não vamos poder colher, né? Então, não tema. Semeie com fé. Não semeie pouco. Quem semeia pouco, colhe pouco. Semeie com fé. Deus vai suprir. Eu creio nessas palavras, eu tenho vivido essas palavras. Elas funcionam. Tá? Creia. Ainda que esteja apertado. Nos dias de hoje, muitos estão começando a ficar mais apertados. E aí retém. Não pode. Nós não temos justificativas diante de Deus. Deus, eu tenho que pagar o conserto do carro, por isso não vou dar o dízimo esse mês. Deus, eu tenho que pagar não sei o quê, por isso não vai dar. Gente, não é este o caminho bíblico, tá bom? É ser fiel, é semear, é consagrar o dízimo, sim, com fé. Deus vai suprir. Ele sempre supriu, tá? Deus não chama a gente para administrar o dízimo. O dízimo simplesmente se dá ao Senhor. Não retenha, é do Senhor, viu? Creia no Senhor, tá bom?
Eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus não falha, não falha. Betinha, Mateus capítulo 27, de 57 a 60. Mateus 27, 57 a 60, Betinha. 7. O sepultamento de Jesus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou, achando-se ali sentada em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Obrigado, Betinha. José de Arimateia pegou o seu túmulo novo e ofertou a Jesus. Eu gosto de ver isto, irmãos. Eu gosto de ver isto. Irmãos que realmente se deram para o Senhor, para a obra do Senhor. Vamos abrir mais uma passagem. Atos, capítulo 4. Marcinha está aí? Marcinha pode ler? Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vendendo o campo, trouxe e ofertou. Barnabé. Que servo, né? Que servo. Barnabé foi uma bênção para Paulo, uma bênção para a igreja, e ele era um homem generoso, um servo generoso. A generosidade anda junto com o servo de Deus. Vale a pena ser generoso, vale a pena semear. Só para terminar, vamos ler mais um versículo, Marie, Atos capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu fico muito preocupado com crente que só quer receber e nunca dá. Não é bíblico, não é bom, tá? Dê, semeie, oferte. Vale a pena. É bíblico. O que está na Bíblia funciona. Um servo é generoso. Eu creio nisso. Vamos ser assim, irmãos. Deus tudo vê, Ele não se esquece. Cada oferta, cada dízimo, Ele não se esquece. Ele sabe, Ele conhece. E como pastor, ao longo de décadas pastoreando, eu vejo que aquelas pessoas que nunca consagram o dízimo, nunca participa, nunca dá, sempre estão retendo. Essas pessoas sempre estão com dificuldades. Sempre o devorador na família, na vida, sempre cada vez mais com dificuldades. Dá diferença. Ser generoso dá diferença. Eu vejo na prática pastoral.
da diferença. Quero que você seja abençoado por Deus. Quero que você siga pelo caminho da bênção. Semeia, você vai colher. É bíblico. Não fica preocupado. Deus supre. Deus supre. Apenas obedeça. Apenas creia. Dá certo. Dá certo. Tá bom? Vamos ser servos generosos, como o pastor Glênio colocou hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.